pessoal, terceiro ano, tranquilo com vocês. Vou trazer aqui, né, a correção da última parte da atividade que eu passei para vocês na última aula, tá certo? Então vamos lá. Observe nessa questão 3 que ele pede para a gente calcular a área rachurada aqui, tá certo? Então a grande sacada dessa questão era fazer o seguinte: note que o ponto F aqui é ponto médio do segmento BE. Então eu tracei essa outra linha aqui, tá? Ligando o ponto C com o ponto médio do segmento ED. Com isso, observe que eu consigo dividir a área do triângulo BCD em 4 partes iguais, certo? Ou seja, essa área rachurada seria a quarta parte, tá? Dessa área aqui, beleza? Da área desse triângulo, certo? Então, é isso que eu vou fazer, observe. Quem seria a área pintada? É a área do triângulo, certo? Dividido por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Só que o que seria a área do triângulo? Seria a área do quadrado dividido por 2. Como o lado do quadrado é 1, certo? A área do quadrado também vai ser 1. E a metade de 1 vai ser o quê? 1/2, como está aqui. Ó. Então, isso aqui representa a área do triângulo. Vezes 1/4, que é dividido por 4, que como já mostrei para vocês, a área pintada seria a quarta parte da área desse triângulo. Então, a área pintada vai ser 1/8. Questão 4 agora, ele pede para você achar a área dessa figura aqui. Então, eu vou dividir ela em duas. Observe que nesse exato momento eu consigo dividir ela em duas figuras, onde uma é um trapézio, tá? Um trapézio isósceles, e a outra é um triângulo que a princípio é isósceles, mas ele vai virar equilátero. Por que ele vai virar equilátero? Observe. Como aqui é 60 esses dois lados são iguais, quer dizer que esses ângulos da base também são iguais. Ora, como aqui já é 60, então cada ângulo também aqui vai ter que ser 60. Então, esse triângulo aqui também é equilátero. Então, na verdade, eu vou calcular de um trapézio isósceles e de um triângulo equilátero, certo? Então, vamos lá. A área 1 primeiro, que eu estou chamando aqui a área 1, que é a área desse triângulo equilátero. Essa é a forma de calcular do triângulo equilátero. De lado 10, 10 ao quadrado 100. Aí eu simplifiquei o 100 com 4 aqui, ó. E dá 25 raiz de 3, certo? Agora vamos lá para a área do trapézio, que é essa formulazinha aqui. A base maior é 10, lembrando que a gente já tinha chegado à conclusão que esse triângulo é equilátero. Então, a base maior é 10, base menor 8 e a altura está aqui que é 1, tá vendo? Então, feito isso, vai dar quanto? Ó, 9. Então, a área total da figura é a soma das duas áreas, certo? É isso. Essa questão aqui é bem interessante, né? Ele quer descobrir qual é a porcentagem que a área dessa estrela aqui representa em relação à área do quadrado, ok? Então, aqui é o seguinte, pessoal, olha só o que vai acontecer. Primeiro, tá? Eu vou calcular a área desse triângulozinho aqui. Observe que a área desse triângulozinho aqui, dá de perceber aqui que é a mesma coisa dessa área, que é a mesma coisa que essa, que essa, que essa, que essa, que essa, que essa aqui. Ou seja, essas áreas brancas, todas elas são congruentes. Então, aqui é o seguinte, como a questão está trabalhando com a ideia de porcentagem, tá? Se eu supor um valor para o lado quadrado, isso não tem problema, tá certo? Então, olha só qual foi a minha ideia aqui. Lembrando que esses pontos aqui coincidem com os pontos médios do quadrado, tá? A questão diz isso. Então, qual é a minha ideia aqui? A ideia é o seguinte, gente, eu vou dizer aqui, tá, que o lado desse meu quadrado vale 2, tá? Como vale 2, então, como aqui é ponto médio, então quer dizer que aqui vale 1 e aqui também vale 1, tá certo? Beleza, então note aqui o seguinte, ó, que esses dois triângulos aqui, tá, eles são semelhantes, beleza? Pelo caso A, ele tem esse ângulo em comum e esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse, beleza? Por que é igual? Observe que esse ângulo aqui é igual porque ele vem do triângulo ADE, tá vendo? Que é congruente ao triângulo ABF, tá vendo? E aí, conclui o seguinte, que esse ângulo é igual a esse. Então, como eles dois são semelhantes, dá para a gente calcular a área. Agora, olha só como é que eu vou fazer a área, tá? Primeiro, eu vou achar quanto vale o segmento AF, que é a hipotenusa do triângulo ABF. Observe ali, ó, o cálculo dela, tá vendo? A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado aqui, que no caso é 2, 2 ao quadrado é 4, e o outro cateto é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, quer dizer que essa hipotenusa vale raiz de 5. Então, como eu já sei que esse triângulo grande e esse aqui, eles são semelhantes, tá? Então, olha só que eu vou fazer o seguinte, observe. A razão entre as áreas é o quadrado da razão entre as hipotenusas, tá certo? Observe que a área desse triângulo maior aqui, ó, ela é 1. Por que é 1, Raul? Como é que eu acho a área? Base, que é 2,
vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então, ó, 2 vezes 1 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, eu sei que a área desse triângulo maior é 1. Por isso que está aqui, ó, é 1. Essa área 2 é essa areazinha pintada aqui, tá, pessoal? Então, a hipotenusa maior é raiz de 5, ao quadrado fica 5. E a hipotenusa menor, como está aqui, é 1, tá vendo? Ó, é 1. Então, a hipotenusa menor é 1, 1 ao quadrado é 1. E aí, multiplicando cruzado, certo? Nós encontramos isso aqui, e 1 dividido por 5 é 0,2. Note que 0,2 é essa área aqui, pessoal. 0,2 é essa área branca aqui, ó, que eu acabei de encontrar. Então, o que seria a área da estrela? Seria a área do quadrado menos todas essas áreas brancas, que se você contar aqui, tem 8 áreas brancas, tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que vai ser a área da estrela? Observe, a área da estrela é a área do quadrado menos 8 áreas brancas. Lembrando que no começo da questão, eu condicionei o lado quadrado sendo 2, tá certo? Então, o lado quadrado é 2. 2 ao quadrado, 4, tá vendo? A área 2, nós descobrimos que é 0,2. Vezes 8, 1,6. Então, a área da estrela é 2,4. Só que a questão não quer a área da estrela. Quer descobrir o seguinte, essa área da estrela representa que percentual em cima da área do quadrado? Então, agora você vai fazer uma reviazinha de 3 simples. Observe. A área do quadrado, que ela é a área total, vale 100%. 2,4, que é a área da estrela, vale x. Certo? Faz a multiplicação cruzada. 4x é 240, x vale 60%. Beleza? Questão 6 agora, gente, ele pede para calcular essa área rachurada aqui, beleza? Que eu estou pintando de vermelho aqui. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que perceber, tá? Note que a diagonal do quadrado equivale a 2 raios, beleza? Note aqui, dá de perceber, né? R daqui para cá e daqui para cá também. Então, se eu descobrir a diagonal do quadrado e dividir por 2, eu vou ter o raio. Então, lembra que a diagonal do quadrado é 2 raios, como eu notei, tá aqui, tá vendo? E a forma para calcular a diagonal do quadrado é essa aqui, L raiz de 2. E a questão disse que o lado quadrado vale 2. Simplificando esse 2 com esse 2, nós temos que o raio vale raiz de 2. Agora, note aqui o desenho, ó. O lado quadrado todo vale 2. Essa medida daqui até aqui, que é o raio, vale raiz de 2. Então, isso quer dizer o seguinte, que essa medida aqui do triângulo, né, AB vai ser justamente 2 menos raiz de 2. A mesma coisa vale para essa medida aqui. Tá certo? Então, pronto. Como nós já temos a medida do cateto desse triângulo, as medidas, para calcular a área desse triângulo, basta fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Porque esse triângulo aqui, é óbvio que ele é 90 graus bem aqui. Certinho? Então, como os catetos são iguais, por isso que ficou, ó, 2 menos raiz de 2 ao quadrado, né? Porque é esse cara vezes ele mesmo. Dividido por 2. Isso aqui, gente, é produtos notáveis, tá? Eu já fiz direto, por caso, até para poder ganhar tempo, beleza? Então, a gente vai chegar nisso aqui quando fizer os produtos notáveis aqui. Feito isso, nós que dá para simplificar por 2, ó, todo mundo aqui, ó. Simplificando por 2, nós chegamos nessa área do triângulo aí. 3 menos 2 raiz de 2. Então, a grande sacada dessa questão é perceber justamente que essa diagonal aqui, tá certo? Seria o dobro do raio. Aí, feito isso, a gente consegue resolver a questão tranquilamente, tá? Questão 7, questão do Enem, o que traz aí? Ele fala que uma empresa, né, existe um galpão que precisa ser dividido em 3 depósitos e um hall de entrada de 20 metros quadrados, como já está aqui, conforme a figura. Os depósitos 1, 2 e 3 são construídos para armazenamento de, respectivamente, 90, 60 e 120 fardos de igual volume, e suas áreas devem ser proporcionais, isso é importante, ó, proporcionais a essas capacidades, tá certo? E ele quer descobrir essa largura aqui, ó, beleza? Então, vamos utilizar essa primeira informação que ele falou aqui, proporcionais. Então, como eu botei aqui, tá vendo, ó? Esse 1, 2 e 3, gente, representa a área 1, área 2 e área 3, certo? Então, como ele fala que são proporcionais, quer dizer que a razão entre 1,90, entre a área 1,90, entre a área 2,60, entre a área 3,120, elas são iguais. Né? Então, é igual a um valor, que nós chamamos de constante de proporcionalidade, que eu chamei de K aqui. Então, feito isso, olha só o que você teria que fazer. Você teria que pegar a primeira razão aqui, que nós temos 1 sobre 90 é igual a K. Né? Multiplicando cruzado aqui, nós temos que a área 1 é igual a 90K. E aí você vai fazer esse processo para a área 2 e para a área 3. E aí fazendo esse processo aqui, tá? Eu já encontrei que a área 2 é 60K e a área 3 é 120K.
certo? Agora observe o seguinte, na figura aqui, tá? Na figura aqui nós temos o seguinte, que a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais os 20 metros quadrados do hall é igual a 110, que é a área total, porque como é a área de um retângulo, é só você multiplicar a base vezes a altura, certo? O que nós temos aqui? Observe, quando eu pegar a área 1, a área 2 e a área 3, que é justamente a soma dessas três situações aqui, ó, tá vendo esses três valores? Vai dar 270k é igual a 90. Por que 90? Porque o 120 passou para lá negativo, ok? E aí, passando 270 para lá, dividindo e simplificando, você encontra que a constante de proporcionalidade é igual a 1/3. Tá? Aí agora a gente vai descobrir o valor que ele quer. Lembre que ele quer descobrir a largura da parte 3 aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, anteriormente, nós descobrimos que a área 3 é igual a 120k. Agora, como é que eu calculo a área 3? É largura, que é L, que eu não sei quanto é, vezes a altura, que é 10, como está aqui, tá vendo? Isso é igual a 120k. Só que o K, a gente acabou de descobrir que é 1/3, tá vendo? Simplifica aqui, ó, fica 40, certo? 40 dividido por 10, 4, beleza? Questão 8, ele me dá aqui um logotipo na forma de um triângulo, né, que tem as medidas 13, 14 e 15. Né? E aí ele fala que tem um círculo inscrito e outro circunscrito a esse triângulo. Ele pede para a gente calcular os dois raios, certo? Então, olha só como é que eu vou fazer essa questão, tá? Primeiro eu vou utilizar a fórmula de Herão para calcular a área desse triângulo aí, beleza? Então, lembrando que K, gente, na verdade é o semiperímetro, ou seja, é a metade do perímetro. Então, como está aqui escrito, tá vendo que é K mais B mais C dividido por 2. A mais B mais C dá 42. Dividido por 2 é quanto? 21. Agora basta você substituir os valores, onde esse A, esse B e esse C são as medidas dos lados. Eu vou dizer que A é 13, B é 14 e C é 15. Vou seguir a sequência. Então ficou 21 vezes, aí, 21 menos 13, 8. 21 menos 14, 7. 21 menos 15, 6. Pronto. Efetuando essa multiplicação, você vai encontrar 7.056 e a raiz de 7.056 é 84. Note que eu já tenho a área desse triângulo. Aí tem uma formulazinha que diz que a área de um triângulo usando o seu em raio, ou seja, o raio da circunferência inscrita, né, é essa fórmula aqui, onde esse K, mais uma vez, é o semiperímetro que nós já calculamos aqui, que é 21, tá vendo? Então, a área do triângulo nós já temos que é 84, tá aqui. O raio da circunferência inscrita nós queremos descobrir. Esse K é 21, tá vendo? Então, 84 dividido por 21 vai dar quanto? 4. Então, já achamos o raio da circunferência inscrita. Agora, temos que achar o raio da circunferência circunscrita. E que dá para a gente usar nessa formulazinha aqui, ó. A área do triângulo utilizando o raio da circunferência circunscrita, que é o circunraio, é essa formulazinha aqui, beleza? Então, a área do triângulo já temos que é 84, A vezes B vezes C está aqui, sobre 4R. Observe que esse 4 aqui dá para simplificar com esse 14, e aqui vai ficar 7, e aqui vai ficar 2. Aí esse 2 vai passar para lá multiplicando 84, vai ficar 168R é igual a 1.365, que é a multiplicação desses três números aqui em cima. Passa o 668 dividindo, que está aqui, e aí simplificando aqui, esses dois vai dar 65 sobre 8. Pronto. Então, nós já temos o que ele queria, o raio da circunferência inscrita e o raio da circunferência circunscrita. Essa questão que cai no Enem, gente, ele está comparando essa área rachurada com alguns triângulos que podemos traçar aqui dentro, tá certo? Então, a grande sacada dessa questão é você traçar essas linhas, porque ao traçar essas linhas, note que você consegue dividir essa área rachurada em três áreas iguais, em três áreas congruentes, certo? E de acordo com as alternativas que está aqui, note que é bem fácil perceber que a letra E é verdadeira. O que está acontecendo? Ó, a área de concreto rachurado, que é essa área pintada, é o triplo da área do triângulo MNC. Então, como eu falei, ó, quando eu tracei essas linhas, eu dividi a área rachurada em três áreas congruentes. Mas note que essa área aqui branca, ela também é congruente a uma dessas partes aqui. E aí, feito isso, eu consigo perceber que essa área de concreto é o triplo dessa área. Beleza? Questão bem fácil de responder, beleza? Questão 10, ele pede para a gente calcular a área desse quadrilátero aqui. Dá de perceber que esse quadrilátero é um losango, né, pessoal? Onde o raio dessa circunferência aqui, de cada uma das circunferências é 2. E lembrando que elas tocam o centro de cada uma delas, tá vendo?
Então, aqui é o centro dessa circunferência aqui, e aqui é o centro dessa outra circunferência. Então, a grande percepção aqui é o seguinte, quando eu ligo esses dois pontos, tá vendo? Eu tenho aqui uma diagonal BD, beleza? Então é o seguinte, olha só o que eu vou ter que descobrir logo de cara. Eu preciso descobrir quanto vale esse xzinho aqui, tá vendo? Então, como eu falei, ó, essa aqui é a diagonal BD e eu tenho a diagonal AC. A diagonal AC, eu já sei quanto é que é 6, certinho? Que nada mais é, ó, que o diâmetro de uma circunferência mais um outro raio, tá vendo? Então, ó, se daqui para cá é 2, daqui para cá é 2, daqui para cá é 2, então essa diagonal toda vale 6. Então aqui está dividido em 4 e 2, como dá de perceber aqui, ó. Daqui até aqui é o diâmetro de uma circunferência que é 4, como está aqui, ó. E esse pedacinho que é 2 é justamente essa medida aqui, ó. Tá vendo? Que é 2. E o x é essa medida DC aqui. Eu vou ter que descobrir ele primeiro, para depois eu descobrir essa diagonal BD. Observe como vai proceder aqui primeiro. Isso aqui, gente, a gente aplica aquele negócio lá de pontos notáveis de uma circunferência, né? Que diz que um segmento tangente, né, ao quadrado, né? Aí você pega o secante, que é igual ao segmento secante, vezes essa parte externa aqui, tá vendo? Então, como tá aqui, ó, x ao quadrado é igual a todo o segmento 6, vezes a parte de fora. Então, x ao quadrado é igual a 2. Observe que eu não vou tirar a raiz dele, porque eu, na verdade, eu não preciso descobrir o valor de x. Eu quero descobrir esse valor aqui, ó, daqui até aqui, ó, observe, que eu vou chamar de y. Raul, por que esse pedaço é 3? Porque como isso aqui é um losango, tá? Suas diagonais se cortam ao meio, beleza? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, observe, y ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Por isso que eu falei que não precisava tirar a raiz aqui, tá vendo? Então, quem é y ao quadrado? X ao quadrado, você quer 12, como tá aqui, tá vendo? Menos 9, que é esse carinha que foi para lá, ó. 12 menos 9, 3. Então, y é raiz de 3, ó. Se y é raiz de 3, quer dizer que essa diagonal toda vai ser 2 raiz de 3. Então, nós já temos tudo o que precisamos para calcular a área desse losango. Que a área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Como está aqui a fórmula. Diagonal maior é 6, como nós já vimos aqui, isso aqui tudo é 6. E a diagonal menor, como eu acabei de mostrar para vocês, é 2 raiz de 3. Simplifica aqui, ó. E a área do losango é 6 raiz de 3. Pronto, pessoal. E aqui a gente finaliza a correção, tá certo? Então, quer dizer que a próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo da matéria, beleza? Um grande abraço e até a próxima.